Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal do André Garrido, A Chave para o Sucesso. É um prazer poder estar aqui contigo, é uma honra poder lhe ajudar e lhe servir. Gratidão ao Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, do Cosmos. Gratidão por você estar aí comigo. Parabéns por você estar malhando sua mente, buscando conhecimento. É um prazer lhe ajudar junto para estudarmos Pensa em Riqueza de Napoleão Hill. Que maravilha de conteúdo, de livro, de estudo. Antes eu venho te pedir, desliga agora sua TV, desliga o noticiário, desliga tudo aquilo que não vai agregar nada à sua mente subconsciente, nem à sua vida e nem vai lhe dar resultados bons. Desligue isso e vamos ligar o conhecimento, vamos ligar as novas verdades, vamos abrir os livros, ok? Antes de te pedir também, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative seu like, largue o seu dedo aí, né? E ative o sininho, ok? Vamos juntos. Antes vou deixar a reflexão do grande líder Earl Nightingale, que diz: aquilo que a mente é capaz de conceber e acreditar pode ser conquistado. Aquilo que a mente é capaz de conceber e acreditar, você tem faculdades mentais, você é capaz de acreditar, você pode conquistar. Sim, porque você tem essas faculdades mentais dentro de você. Só depende de você. Só depende de você. Você quer usar essa ferramenta? Você quer ligar o seu sexto sentido e se conectar com a matriz divina? Você quer acreditar? Acredite que você pode conquistar sim, porque Deus já te deu todas as ferramentas úteis dentro das suas faculdades mentais, ok? É mentalmente. Da forma mental, você vai idealizar os seus projetos, tudo aquilo que você deseja e vai alcançar sim. É possível. Palavras de Earl Nightingale. Gratidão. Então vamos lá. Hoje nós vamos para a parte 72, página 298. Estamos chegando na reta final e vamos continuar sempre lendo, de novo, de novo, de novo. Você não pode parar, ok? Continue. E na leitura de outros livros também. Então vamos lá. Parte 72, página 298, que diz o seguinte, né? A continuação, nós vemos, né? Eu não tenho medo de nada. A maioria das pessoas, quando questionadas sobre o maior medo, costumam responder: eu não tenho medo de nada. Esta seria uma resposta equivocada, porque pouca gente percebe o quanto é limitada e maltratada física e espiritualmente por algum tipo de medo. Vendo? A emoção do medo é tão profundamente arraigada que as pessoas podem passar a vida inteira com esse peso nas costas, sem se dar conta da presença dele. É somente uma análise criteriosa que vai revelar a presença desse verdadeiro inimigo da raça humana, o medo. O estado de espírito mesmo. Quando começar um exame desse tipo, mergulhe profundamente na sua personalidade. Mergulhe em se conhecer. Conhecer você, buscar sua missão, que já falamos, né? A desenvolver, né, o seu desenvolvimento pessoal. Isso é importantíssimo. Aqui vai uma lista de sintomas que você deve procurar. Sintomas do medo da pobreza. Indiferença. Geralmente se expressa pela falta de ambição. Temos que ter ambição na vida. Pela disposição de aceitar a pobreza e aceitar qualquer pagamento que a vida lhe der. Sem ao menos protestar pela preguiça física e mental, pela falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo, autocontrole. Que coisa terrível, né? Indecisão,
Hábito de permitir que os outros pensem por você. Ficar em cima do muro. E quem está em cima do muro já está do outro lado. Não existe meio termo. Já está do outro lado. Então, a indecisão é um hábito também muito terrível, porque é um hábito de permitir que os outros pensem por você. Você não tem que seguir a opinião de A, B ou C, você tem que fazer o que você quer. Não o que os seus pais queiram, seus avós, seus parentes, não. Por mais que eles desejem o melhor para você, mas você tem que fazer o que você quer. O que você deseja na sua vida. Qual é a carreira que você quer seguir? Qual é o seu projeto? O que você realmente quer? Faça o que você quer. Dúvida, que coisa horrível. Geralmente se expressa por meio de desculpas para encobrir as próprias falhas ou de uma explicação rasteira, às vezes também se expressando com inveja dos que têm sucesso ou fazendo crítica a eles. Angústia normalmente se expressa encontrando defeitos nos outros, né? A pessoa nunca se assume, o defeito está em si própria e quer sempre acusar alguém, defeito nos outros, ou com uma tendência de gastar mais do que tem, a ter desleixo com a aparência pessoal, se descuidar, não ter o controle, cuidado com a sua saúde, e a mostrar desaprovação, franzindo a testa ou ralhando com os outros. Inclui o uso excessivo de bebidas alcoólicas, que vai só acabando com a saúde própria, e às vezes narcóticos, nervosismos, falta de compostura, excessiva preocupação com o que os outros pensam, fica preocupado com o que os outros pensam, e não está preocupado com o que ela pensa e o que ela quer. E falta de autoconfiança, que coisa horrível relacionada à angústia. Excesso de cuidado, o hábito de olhar sempre o lado negativo de toda e qualquer situação. A pessoa só olha o lado negativo, pensando e falando sobre possibilidade de fracasso, em vez de se concentrar com como ter êxito, ou seja, a pessoa só vai para o lado negativo em vez de se concentrar no que tem êxito, no que é bom para você. Conhecer todos os caminhos que levam ao desastre, mas nunca procurar o plano que evita o fracasso. Esperar pela hora certa para colocar ideias e planos em ação, até que essa espera acaba virando um hábito permanente. Focar sempre em quem fracassou e se esquecer de quem deu certo. Ver o buraco no meio da rosca e não enxergar a rosca em si. Só vê o buraco, não enxerga a rosca. Pessimismo, que pode levar à indigestão, evacuação insuficiente, auto-intoxicação, mau hábito e mal-estar geral. Que coisa terrível, excesso de cuidado. Procrastinação, né? O hábito de adiar. Essa palavra está muito em alta, né? Hoje em dia. Não procrastinar. Procrastinação, o hábito de deixar para amanhã algo que pode ter sido feito no ano passado. Não está nem falando hoje. O hábito de se deixar, né, algo para amanhã, algo que poderia ter sido feito no ano passado, no ano anterior. Realmente isso é muito sério, gente. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Passar tempo demais inventando desculpas para não trabalhar. Esse sintoma se aproxima muito do excesso de cuidado, da dúvida e da angústia, que acabamos de falar. Recusem aceitar a própria responsabilidade enquanto puder ser evitado. Disposição para ceder em vez de enfrentar uma briga desagradável.
Desanimar diante das dificuldades. Não podemos desanimar. Quantas vezes, né? O Thomas, né? Quantas vezes Thomas Edison, ele não errou, ele tentou 10.000 vezes e não foi capaz de parar e nem existir nenhuma delas. E aonde ele chegou? Em vez de exportá-las e utilizá-las como um degrau para realizações, ou seja, as dificuldades é para você utilizar como um degrau para realizações. Então tu vê que o Thomas Edison, ele usou cada uma dessas, não deu uma, não deu duas, não deu três, não deu quatro, deu cinco, cada uma dessas como degrau, foi degrau para a sua realização. Então 10.000 vezes que ele tentou, foi degrau para a realização dele, que ele errou 10.000 vezes, e a próxima ele acertou. E aí? Aceitar que a vida lhe dê alguns centavos em vez de exigir prosperidade, opulência, riqueza, felicidade e alegria. Planejar o que fazer se fracassar, em vez de queimar todas as pontes, não queime as pontes. De modo a tornar o recuo impossível. Fraqueza e geralmente total, falta de autoconfiança. Você tem que confiar em você mesmo. Você pode, você consegue, você é capaz. Deus já te deu todas as ferramentas para você alcançar. Só depende de você. Objetividade, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição e capacidade de raciocínio. Avareza, acreditar que vai ficar pobre em vez de exigir ser rico. Aliar-se àqueles que sucumbiram à pobreza. Ou seja, você vai se alisar aquelas pessoas que abraçaram a pobreza e estão agarrados a ela, em vez de procurar a companhia de quem exige riqueza e consegue. É isso que você tem que se aliar. Dinheiro fala mais alto. Vamos ver aqui. Algumas pessoas vão me perguntar: por que você escreveu um livro sobre dinheiro? Por que medir a riqueza apenas em dólar? Tem gente que acredita, e com razão, que há outras formas de riqueza mais desejáveis do que o dinheiro. Sim, é verdade que há certas fortunas que não podem ser medidas em dólar, mas milhões de pessoas também dizem. Só que dar todo o dinheiro de que preciso, que acabo encontrando o que eu quiser, só me dar todo o dinheiro que eu preciso quando acabo encontrando o que eu quiser. A razão principal porque escrevi um livro sobre como ganhar dinheiro é o que o mundo recentemente passou por uma experiência que deixou milhões de pessoas paralisadas pelo medo da pobreza. E o que esse tipo de medo provoca foi muito bem descrito por Brock Lebler em New York e reproduzido aqui. Então, o que você mais teme é o que vai te acontecer. Você viu o que aconteceu com, dentro da própria Bíblia, né? Todos falam dele, né? Do sofredor, né? De Jó. Mas, então, você não tem que deletar o medo, deletar esse tipo de temor. Acreditar que você pode, você tem toda a capacidade, as faculdades mentais que você tem. Use essas ferramentas. Ligue o seu sexto sentido. Então vamos lá. O dinheiro é apenas uma casca vazia, pedaços de papel ou círculos de metal que há tesouros no coração que nenhum dinheiro é capaz de comprar.
vendo o dinheiro, que nenhum dinheiro é capaz de os tesouros que há no seu coração, que há na sua mente. Mas a maioria das pessoas, quando está na pior, não consegue pensar em mais nada para sustentar o espírito. Quando um homem está perdido na rua, incapaz de conseguir um emprego sequer, alguma coisa acontece com seu espírito que nós sempre podemos observar nos ombros arqueados, na maneira de como usar o chapéu, no andar e no olhar. Ele não pode escapar de um sentimento de inferioridade diante de pessoas com um emprego normal, mesmo que saiba que elas não são iguais a ele em matéria de caráter, talento ou inteligência. Os outros, inclusive os seus amigos, sentem, por outro lado, um sentimento de superioridade e olham talvez inconscientemente como se ele fosse uma vítima. Ele pode viver de empréstimos por algum tempo, mas não o suficiente para sustentá-lo de maneira como está acostumado. E não vai conseguir viver de empréstimos por muito tempo, porque pedir um empréstimo quando ele é necessário simplesmente para viver uma experiência deprimente, e o dinheiro não tem o mesmo efeito daquele que é ganho e que pode reacender o seu espírito. Há uma diferença entre um e outro, né? Pegar um empréstimo somente para viver não vai a lugar nenhum. Evidentemente, nada disso se aplica a mendigos e a vagabundos profissionais, mas apenas as pessoas que tenham uma ambição e um autorrespeito normais. As mulheres conseguem esconder o desespero. Mulheres que passam pela mesma situação agem de maneira diferente. De algum modo, nós nunca pensamos em mulheres quando falamos de uma mendiga. Raramente elas entram na fila do auxílio-desemprego, raramente são vistas mendigando nas ruas e não são tão reconhecíveis na multidão pelos sinais que estão tão visíveis na hora de identificar um homem fracassado. É claro que eu não estou falando daquelas maltrapilhas das cidades grandes que correspondem aos vagabundos profissionais. Falo de mulheres razoavelmente bonitas, decentes e inteligentes. Deve existir muitas, mas o desespero delas não é tão aparente. Talvez elas não se matem. Quando o homem está na pior, ele tem o tempo todo do mundo para ficar vagabundando. Pode viajar quilômetros só para procurar um emprego e descobrir que a vaga já foi ocupada, ou que é um daqueles empregos que não pagam salário, só uma comissão sobre a venda de alguma quinquilharia, né? Que ninguém compra, a não ser por pena. Recuando-se a sujeitar a isso, ele se vê de volta às ruas, sem ter para onde ir, e assim ele continua perambulando, e fica olhando para as vitrines, vendo artigos de luxo que não pode comprar, e se sente inferior, e dá lugar às pessoas que olham as vitrines com interesse verdadeiro. E ele vai até a estação de trem e se acomoda numa biblioteca para relaxar as pernas e esquecer um pouco. Então, nós estamos vendo aí algo muito sério, né?
muito sério esses tipos, né, de reações, de sentimentos, de sintomas, que veio tudo através do sintoma do medo da pobreza. Então é algo muito sério. Por isso é fundamental que você busque o conhecimento. Busque a verdade. A verdade você tem que buscar. A verdade você tem que ir atrás. Porque você vai buscar a verdade e ela vai te libertar da ignorância. Ok? Forte abraço do André Garrido. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!